Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas de biologia. Hoje a gente vai falar de um composto inorgânico, né, muito conhecido e muito importante para a manutenção da vida no planeta Terra, né, que é a nossa querida água, né, que tem fórmula molecular aí H2O. Aqui a gente tem essa parecendo a cabecinha do Mickey, né? Essa bolinha aqui em marrom representando o átomo de oxigênio e ligado a ela a gente tem 2 átomos de hidrogênio, então correspondendo à água. Bom, o que a gente sabe sobre água? A gente sabe que, primeiro, o planeta Terra ele é constituído em cerca de 70% de água, né? Aproximadamente 70% do nosso planeta é água. Bom, e o nosso corpo não fica também muito atrás disso, né? Nosso peso corporal, ele chega também a ter cerca de 70% de água, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa, né? Imaginar uma pessoa de 100 quilos, 70 quilos dessa pessoa, ela vai ser só de água, né? Quando a gente é criancinha, né? Quando a gente é bebê, é normal que essa quantidade de água ela seja um pouco maior, né? Mas em pessoas, né, de adolescente para adultos jovens, a quantidade é de cerca de 70% do peso corporal. E a perda de água, né, ela pode causar um quadro, né, chamado de desidratação. A desidratação ela é caracterizada pela perda de líquidos corporais, né? Claro que a gente não perde só líquidos, a gente perde também alguns sais minerais, mas principalmente água. Sem comida, uma pessoa ela consegue passar vários dias, né? Ela aguenta passar vários dias em jejum. Porém, sem água, a gente só consegue passar pouquíssimos dias, né? Até porque quando a pessoa ela chega a perder cerca de 20% da água corporal, ela já entra no processo de desidratação. Essa desidratação ela é caracterizada principalmente pelos quadros de diarreia, certo? Que é quando a pessoa ela elimina a água através das fezes, né? As fezes elas ficam bastante líquidas. Se a pessoa puder tratar em casa, né, com soro caseiro, seria o ideal. Se não é possível, procurar uma unidade de emergência, um hospital, para ser feita a reposição. É importante a gente saber que no quadro de desidratação, só tomar água não vai ser tão eficaz. Por quê? Porque quando a pessoa ela tá com uma diarreia, né, por conta de uma desidratação, ela não tá perdendo só líquido, ela não tá perdendo só água, ela tá perdendo também muitos sais minerais. Então é importante fazer a reposição da água, claro, mas também de sais minerais. Por isso que o soro caseiro ele é tão eficiente, né? A gente faz aquela misturinha em 1 litro de água, 1 colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal, né? E aí a pessoa ficar tomando sempre que sentir sede, para fazer a reposição tanto da água como dos sais minerais. A água ela tem uma outra característica que é muito interessante, que é a característica de dissolver muitas substâncias, né? A água ela é a substância que consegue dissolver o maior número de outras substâncias que são conhecidas. Então, graças a isso, a água hoje ela é considerada como solvente universal. E por que a água ela consegue fazer isso? Porque a gente diz que a molécula de água ela é uma molécula polar. Ou seja, o que isso significa? Significa que a água ela tem uma parte que é positiva e ela tem uma parte que é negativa. A parte que é positiva são representadas aqui pelos hidrogênios e a parte negativa é representada aqui pelo oxigênio. Então, como é que a água ela consegue dissolver outras substâncias? A gente lembra, né, lá de alguns princípios da física que diz que
sinais iguais, eles tendem a se repelir. Apagou o E. E sinais que são diferentes, eles tendem a se atrair, né? Os iguais se repelem, mas os opostos, eles se atraem. Então, como é que acontece a dissolução? A gente observa aqui, por exemplo, como se a gente tivesse uma molécula de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente utiliza em casa. Como é que a água ela faz para dissolver o sal? Simples. A parte positiva da água se liga à parte negativa do sal, que é aqui o cloreto. Enquanto que a parte negativa da água se liga à parte positiva do cloreto de sódio, né? Se liga aqui ao cátion sódio, certo? E aí, fazendo essas ligações, a água ela consegue dissolver o sal. Existem, claro, algumas substâncias que a gente sabe que a água não vai conseguir dissolver. São substâncias chamadas de substâncias apolares. São aquelas que não têm afinidade com água, certo? É apolar. Apolar ou anfipática, que é o caso, por exemplo, das gorduras, né? Se a gente pegar óleos, né, óleos, gorduras de um modo geral, eles não se misturam com água, porque eles são substâncias apolares. Eles não conseguem fazer essa ligação aqui de uma parte negativa com positivo e positivo com negativo. Ok, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula. Se vocês tiverem gostado da aula, peço que se inscrevam, compartilhem e curtam essa aula.